sobre a história da informática. Já como a informática é o assunto central do nosso curso, aqui iremos trazer um pouco sobre o seu historial. Eu espero muito que gostem dessa aula. Antes de mais nada, gostaria de informar que a história da informática cá abordada será muito resumida e superficial, até porque muito assunto aconteceu em relação à informática. Então, para não deixar o vídeo muito longo, iremos trazer um resumo e as considerações mais importantes correlacionados à evolução e à história da informática. Eu espero muito que esse vídeo seja muito bom para si e que crie algum impacto no seu dia a dia e que este curso seja muito bom para si. Então, sem muita enrolação, vamos dar início à nossa aula e falar sobre a história da informática. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. Na aula de hoje, iremos falar sobre a história e evolução da informática. Antes de mais nada, se você estiver a gostar desse curso, não se esqueça de compartilhar e chamar mais pessoas para que também tenham acesso a essa informação. Uma informação muito valiosa que será importante para si e para outra pessoa que disponibilizares essa informação. Hoje, iremos falar sobre a história da informática, onde iremos refletir desde o surgimento da informática até os dias de hoje. Como é que essa tecnologia cresceu e se revolucionou até hoje? Primeiramente, informar que a informática é uma ciência nova com menos de 100 anos e ela surge através de várias outras áreas de estudo, como por exemplo, como a eletricidade, as máquinas, os dispositivos eletrônicos e a computação. Áreas estas que vêm sendo desenvolvidas há milhares de anos e é através dessas principais áreas que surge a informática. Até porque a informática é a junção dessas principais áreas. Então podemos perceber que a informática é a aplicação de informação automática nos dispositivos eletrônicos e esta funciona através de vários processos complexos que são aplicados nestes dispositivos. Então, como podemos observar, a informática está estritamente correlacionado com a história das máquinas, da eletricidade e dos dispositivos eletrônicos. E estes dispositivos eletrônicos encontramos lá o telefone, o telegrafo, o rádio e o computador. E também a informática está estritamente correlacionado com a história dos computadores, porque os computadores são os dispositivos eletrônicos que podemos ver a aplicação da informática no seu extremo. Neste caso, é nos computadores que podemos fazer a fácil aplicação da informática através da programação. A programação que esta pode ser entendida como a capacidade de aplicar informação automática nos dispositivos eletrônicos. A comunicação entre as máquinas é muito diferente da comunicação humana, onde as máquinas possuem uma comunicação eletrônica de 0 e 1 e o ser humano uma comunicação complexa de várias palavras. Então, o processo de pegar a informação humana e aplicar na máquina, esta pode ser considerada como a programação, e os computadores são os dispositivos eletrônicos que facilitam e melhor implementam a programação, desde os tempos passados até os dias de hoje. Então, estes estão estritamente correlacionados com a história da informática, onde, numa primeira fase, na sua primeira geração, encontramos a geração das válvulas. As válvulas, que eram uns dispositivos eletrônicos imensos
que estes faziam como uns componentes principais dos primeiros computadores ou mesmo dos primeiros dispositivos eletrônicos. E tendo em consideração o computador como o maior dispositivo eletrônico. As válvulas, por serem equipamentos enormes, os primeiros computadores possuíam salas imensas e ocupavam um grande espaço, consumindo enormes quantidades de energia e necessitando de muitas pessoas para o seu funcionamento, muitos fios, cabos e de muita manutenção. Só agora destacar que os primeiros computadores surgiram com intenções militares, que estes eram usados para cálculos balísticos e outras funcionalidades no mundo militar. Em seguida, encontramos a segunda geração dos dispositivos eletrônicos, neste caso, a segunda geração da informática, que esta era caracterizada através dos transistores. Transistores que estes podem ser considerados como uns componentes essenciais que estão presentes em quase todos os dispositivos eletrônicos. Componentes esses que estão presentes até aos dias de hoje nos nossos dispositivos eletrônicos. Para quem tiver a possibilidade de abrir uma placa-mãe, poderá observar um transistor lá no seu interior. Então, com o surgimento deste equipamento, possibilitou a redução do tamanho dos computadores, onde os computadores deixaram de ser equipamentos enormes que ocupavam uma sala inteira e passaram a ser equipamentos um pouco mais menores, ocupando uma pequena área e ajudando no rápido processamento dos dispositivos eletrônicos. Os transistores podem ser considerados como a substituição natural das válvulas, que estes eram mais pequenos e possibilitavam mais integrações e mais potencialidade nos antigos computadores. E, em seguida, encontramos a terceira geração dos dispositivos informáticos, neste caso, a terceira geração da informática, que esta era caracterizada através dos circuitos integrados. Os circuitos integrados, que estes podem ser chamados de chips, são componentes essenciais para o bom e rápido funcionamento dos dispositivos eletrônicos. Nos computadores, por serem equipamentos que possibilitam vários cálculos por segundo, exige um rápido processamento. Então, é importante ter lá um circuito integrado, que este pode ser entendido como um chip ou um centro de processamento que se concentra em cálculos e processos mais complexos realizados no computador. Com o surgimento deste circuito integrado, possibilitou mais compactação por parte dos dispositivos eletrônicos, que estes possuíam a mesma funcionalidade, mas agora ocupavam um espaço muito menor. E foi nesta era que tivemos o início e surgimento dos computadores pessoais, já que os computadores antigos, por ocuparem um enorme espaço, eram usados por empresas, organizações, centros militares. Mas agora, os computadores, através dos circuitos integrados, passavam a ocupar um espaço muito pequeno e assim muita gente podia ter acesso na sua casa e, através disso, deu início à comercialização dos computadores para o uso doméstico. E a quarta geração, que é a geração em que nos encontramos hoje, encontramos os microprocessadores. Os circuitos integrados são chips que realizam uma determinada função no computador, processar dados. Já os microprocessadores são chips ainda mais pequenos, muito mais compactos, que realizam mais funções, mais processamento e possibilitam equipamentos ainda mais complexos. Como, por exemplo, os nossos celulares hoje têm a alta capacidade de processamento, mas eles possibilitam estar nas nossas mãos. Isso só é possível através dos microprocessadores, que são chips de tamanhos muito pequenos que possibilitam o rápido processamento dos dispositivos eletrônicos e dão várias funcionalidades
apesar do seu tamanho, que este possibilitou o surgimento dos computadores, dos tablets, assim como dos laptops e muito mais funcionalidades que foram criados através dos microprocessadores, que estes já fazem parte do nosso dia a dia. E agora iremos falar em relação à quinta geração da informática, que esta pode ser considerada como o futuro que a informática nos espera. Pois, como podemos observar nos dias de hoje, podemos notar que a informática já faz parte do nosso dia a dia e ela já é muito importante e vital nas nossas atividades diárias e já vem se integrando no nosso dia a dia. Exemplo muito claro são os nossos smartphones. Então, o que podemos esperar do futuro da informática e dos dispositivos eletrônicos? Creio eu que podemos esperar muita coisa, pois se estes dispositivos hoje já estão integrados no nosso dia a dia, o futuro nos espera mais integração, assim como mais dispositivos eletrônicos e novas ferramentas e aplicações que usam como base a informática. Um exemplo claro do futuro da informática e dos dispositivos eletrônicos são os smartwatches, que são dispositivos que hoje já podemos observar algumas pessoas usando e fazem parte do futuro da informática. Outros exemplos que são os óculos de realidade virtuais, que também são dispositivos eletrônicos que funcionam com base na informática. Então, tendo como base esses dois dispositivos, podemos notar que o futuro será mais tecnológico e a informática estará no nosso dia a dia no futuro para onde nós vamos. E com isso, damos finalidade à nossa aula de hoje. Eu espero muito que tenhas gostado dessa aula e por essa aula é tudo e até a próxima. Então, o que achou da aula? Eu espero que tenha gostado e que o conteúdo aqui abordado tenha feito algum impacto na sua vida. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de compartilhar para mais pessoas a aderirem a esse nosso curso. Já agora, gostaria de deixar uma informação muito importante. Os assuntos cá abordados é um resumo em relação à história da informática, pois a informática apresenta várias outras considerações muito mais importantes. Então, para não deixarmos o vídeo muito longo, decidimos resumir e trazer uma explicação simplificada em relação a este assunto, até porque este não é o tópico central do nosso curso, mas são considerações importantes que tínhamos que abordar antes de darmos continuidade à nossa aula prática. Então, eu espero muito que tenham gostado dessa aula e os conhecimentos aqui abordados sejam por si adquiridos. Então, a aula de hoje termina por aqui e até a próxima.